Domingo, gente, vamos lá fazer aquilo que para nós é alegria. Nós estamos juntos em unidade, ouvindo a palavra, sendo edificados pela palavra de Deus. E eu quero aqui ministrar uma palavra na sua vida, tá bom? Vamos lá, liga a sua Bíblia, abra a sua Bíblia agora, no livro de Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12, vou ler do versículo 1 ao versículo 8. Pedir que você agora aí deixe ligado a sua Bíblia, abra a sua Bíblia para você estudar comigo agora, tá bom? Antes de eu ler o texto e já entrar na palavra, gente querida, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. E nesse momento que nós estamos enfrentando, entramos em maio e estamos vendo aí que os números ainda estão crescendo. E eu queria, como liderança, como pastor, pedir a você que você dobre o cuidado. As autoridades daqui a umas semanas vão divulgar novamente vai ser o procedimento. E olha, você precisa entender que elas vão tomar decisões baseadas no nosso comportamento. Vendo que nós não estamos nos cuidando, então eles vão ter que, muitas vezes ali vão ter que barrar muita coisa ainda, que nós talvez já poderíamos, se já estivéssemos num outro processo, já está sendo liberado algumas coisas, mas porque os números estão elevados demais, e as autoridades com certeza vão ter que tomar decisões que serão ruins para nós, mas tudo isso por nós mesmos. Então, eu queria aqui, olha, eu sei que essa palavra vai estar no YouTube depois, né? Não é só hoje, mas vai estar depois lá. E concordando ou não comigo, eu preciso expressar isso. Nós precisamos dobrar o cuidado, dobrar mesmo o cuidado, para que a curva não seja tão acentuada. Nenhum hospital, não há lugar no mundo. Mas se a gente conseguir, olha, com cuidado, ficando em casa, usando máscara, usando o álcool gel, se cuidando, nós vamos fazer com que o número de infectados ele seja menor nessa curva e possa ser absorvido, né, por hospitais. Então, meu pedido para vocês aqui, que está agora conosco aqui, dobre o cuidado, por favor, dobre mesmo. A higiene, o cuidado, não fique toda hora saindo, não fique, né, toda hora em supermercado. É impressionante, eu estou impressionado, porque pessoas que nunca foram em supermercado, agora estão em supermercado. Esquisito isso. E aquelas pessoas falam, eu vou no supermercado uma vez por mês, agora está em toda semana. Então, eu não sei, não é sobre isso que eu quero falar, mas seria importante dar essa palavra. Vamos dobrar o cuidado essa semana, vamos baixar esses números em nome de Jesus Cristo, tá bom? Vamos lá, Atos capítulo 12, versículo 1 a 8. Por essa época o rei Herodes começou a perseguir e prender alguns que pertenciam à igreja, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu que isso agradava os líderes judaicos, prendeu Pedro durante a comemoração dos pães sem fermento e o pôs na prisão, guardado por 4 escoltas de 4 soldados em cada escolta. A intenção de Herodes era apresentá-lo aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Porém, durante todo o tempo em que ele estava na prisão, a igreja orava fervorosamente a Deus.
Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados, com outros montando guarda na frente do portão da prisão. De repente, brilhou uma luz na cela e um anjo do Senhor se colocou do lado de Pedro. O anjo tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse: vista-se e coloque as sandálias. Ele obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, mandou o anjo. Vamos orar. Eu creio, de todo o meu coração, eu creio que esta é uma palavra para trazer sobre a nossa vida um comportamento, uma atitude, trazer um estilo de vida, provocar coisas grandes, tremendas, sobrenaturais na nossa vida. Então vou pedir a você que ore agora, peça que de alguma forma algo aqui nesta palavra traga para você essa revelação. Por favor, vamos orar. Curva a sua cabeça, comece a orar agora comigo, pedindo a Deus que fale. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós estamos em culto, nós estamos em adoração, nós estamos na Tua presença, Senhor, e orando, nós cremos no nosso coração e agora falamos com a nossa boca, Senhor, que a Tua palavra ela é perfeita, a Tua palavra é uma resposta, a Tua palavra é uma lâmpada agora sobre o nosso caminho, a Tua palavra agora vem, Senhor, e provoca em nós uma atitude que vai produzir, Senhor, terá efeitos na nossa vida. Senhor, eu creio mesmo agora, pessoas serão despertadas, acordadas, pessoas serão levantadas por esta palavra agora e já terão atitudes durante a palavra, terão atitudes depois desta palavra, terão atitudes durante esta semana toda, e os resultados serão sobrenaturais. Senhor, eu creio, por isso fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus vai falar com você, Deus vai falar com você, eu creio nisto, tá bom? O texto que eu acabei de ler é um texto que diz que a igreja vivia um tempo difícil, um tempo muito ruim, um tempo de uma dificuldade muito grande, um tempo de mortes, espada, prisões, né? E isso agradava, e é interessante, né? Porque as pessoas ali que tinham esse poder de prender, de matar, elas eram alimentadas por agradar a outros. Ela via que aquilo ali fazia bem, né? Então vamos prender mais, vamos matar mais. Mas diz também aqui algo, e é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui, ó, que aquela igreja lá daquela época lá, aqueles irmãos que um dia nós vamos estar juntos com eles, um dia nós vamos conhecer esses irmãos. Esses irmãos, eles tinham um costume, um hábito, uma prática, eles estavam vivendo uma realidade. Olha, irmãos, eu estudando essa palavra, Senhor, eu quero viver essa realidade, eu quero que os meus irmãos vivam essa realidade. Era uma igreja acostumada a orar, era uma igreja que era fácil orar. Orar, irmãos, era agora, não precisa falar 2 vezes. É uma igreja que, para eles se reunirem, para eles estarem juntos, irmãos, aquilo era um hábito ali, era como que almoçar, era como que jantar, é como que tomar água, é comum, é fácil. Olha, eu hoje estou aqui, no momento em que o mundo vive uma crise, para falar sobre oração. Por quê? Porque deixou de ser um hábito. Tema de hoje: que tal orar? Que tal, irmãos, agora uma casa reunida e alguém começar ali uma oração dentro de casa? Que tal agora dar as mãos
e começar a orar. Homens, você que agora está aí, olha, e vou agora me dirigir a você. Que tal agora, ouvindo essa palavra, você já começar a orar já, durante toda essa pregação aqui, essa mensagem, você já começar a levantar um clamor, você já começar a interceder, você já começar a orar aí, crendo que o Senhor já está ouvindo, já está agindo. Está perto da esposa? Toca já na mão da esposa, já comece a orar por ela, já comece a orar pela saúde dela, já comece a olhar para os seus filhos, comece a orar por ele. Martim Lutero um dia disse: atualmente estou tão ocupado, que não posso passar menos de 4 horas por dia na presença de Deus. João Calvino um dia disse: a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Olha, eu estou aqui pregando a você, eu imagino, quando acabar essa palavra, você no quarto, colocar um louvor ali e começar a orar. Oh meu Deus, e aquilo ali ganhar força, e você orando, e quem está na sua casa começar a ouvir um clamor, e coisas começarem a acontecer, começando já a acontecer em resposta a alguém que se levantou para orar. A igreja era assim, naquela época era assim. Robert Law, um missionário, um dia disse: a oração é um instrumento poderoso, não para fazer com que a vontade do homem seja feita no céu, não, a oração ela é poderosa para fazer com que a vontade do céu seja feita aqui na terra. Olha, creia nisso, as promessas de Deus se cumprirão, porque alguém está orando, alguém está clamando. Charles Spurgeon um dia disse: a oração em si mesma é uma arte que só o Espírito Santo, somente o Espírito Santo pode nos ensinar. Ele é doador de todas as orações. Então ele diz aqui: rogue pela oração, ore até que consiga orar. Ore para ser ajudado a orar, e não abandone a oração porque não consegue orar, pois nos momentos em que você acha que não pode, é que realmente está fazendo as melhores orações. Ore para orar, ore, você começa a orar: Senhor, eu quero ter esse tempo aqui agora para orar, Senhor, me leva a uma oração quebrantada, fervorosa, no nome de Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 18, versículo de 1 a 7, Jesus, um dia então, contando essa parábola aos seus discípulos, para mostrar a necessidade que eles tinham de orar sempre, e que deviam continuar orando sem desanimar. Ele disse: havia numa cidade um juiz, homem muito mau, que não temia Deus e que fazia pouco caso de todos. Uma viúva daquela cidade vinha frequentemente suplicar justiça contra um homem que lhe havia causado prejuízos. O juiz não fez caso dela durante algum tempo, mas finalmente ele disse a si mesmo: eu não temo a Deus, nem os homens, porém esta mulher está me incomodando. Vou fazer-lhe justiça, pois está me cansando com as suas queixas constantes. Então o Senhor disse: prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Vocês não acham que Deus fará justiça ao seu povo, que lhe suplica dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Que tal orar? Que tal um mover de oração? Que tal um período de oração? Vamos lá, você ora. Onde você ora? Quanto tempo você ora? Como você ora? No livro O Poder da Oração, conta a história de uma enchente. Um livro fantástico, você deveria ler, um livro muito bom. E o livro conta essa história, diz assim: há poucas semanas ouvimos pelo rádio a notícia que, devido à ameaça de inundação, deveríamos tirar os nossos automóveis da garagem subterrânea. Uma barragem havia se rompido durante a noite, e às 6 horas da manhã a água havia chegado até o nosso bairro.
Em nossa casa reuniram-se 10 mulheres e imploraram ao Senhor para que Ele detivesse as águas. Oramos por cerca de 15 minutos. Depois olhamos pela janela para ver até que altura a água já havia chegado. Ela tinha alcançado nosso terreno, mas não inundou. Alguém informou que a água havia parado de subir nos últimos 15 minutos. Vale a pena orar. Que tal orar? Nós gastamos muito tempo vendo os índices, vendo se aumentou, vendo quantos estão morrendo, vendo como o mundo está, e gastamos pouco tempo levantando um clamor. Olha, Brasil, esse é o tempo em que nós deveríamos levantar um clamor. Cidades agora deveriam levantar um clamor, orar, porque a partir desse momento que nós começarmos a orar, coisas já irão acontecer. Levantar um clamor. 1 Timóteo 2, versículo 1. Estas são as minhas instruções: ore, faça súplicas, pedidos e dê graças por todos os homens. Essa é a instrução que eu estou te dando. Olha o que você tem que fazer. Faça isso, olha. Ore, faça súplicas, pedidos e dê graças por todos os homens. Um dia, uma pessoa muito querida minha, uma pessoa que eu tenho uma grande estima, me ensinou muito na vida. Um dia, uma pessoa de oração, uma pessoa que, você sabe do que eu estou falando, são pessoas que oram mesmo, oram nas madrugadas, são pessoas que têm vida de oração, e me ensinou muito. E essa mulher, um dia no metrô de São Paulo, ela sozinha ali, não estava acompanhada, no metrô lotado, ela de pé, segurando assim no metrô, a blusa desceu um pouco, apareceu o relógio dela. E um homem começou a olhar para o relógio, e começou a olhar para ela com uma cara assim de intimidação. E ela começou a ficar com medo ali na hora, preocupada, até que liberou um lugar, ela sentou, puxou a blusa, sentou assim. O homem continuou olhando para ela, fazendo aquela cara de ameaça. E ela diz que naquele momento ali ela fez uma oração. E ela falou com Deus, falou: Senhor, se eu estiver julgando esse homem errado, Senhor, se isso é da minha cabeça, se eu estou vendo errado, Senhor, eu peço perdão. Mas se esse homem está com más intenções, se esse homem realmente está me ameaçando com o olhar, se ele está planejando fazer algo com a minha vida, Senhor, agora eu estou orando em nome de Jesus, que ele seja amarrado. Na hora que ela falou em oração dentro do metrô ali, olha, baixinho, ela com o Senhor ali, diz que naquele exato momento o homem começou com os braços sendo preso ao corpo, e ele começou a gritar dentro do metrô. E ele gritava olhando para ela: me solta, eu não vou te roubar, me solta, gritava, e todo mundo vendo, dentro do metrô, aquele homem gritando, olhando para a mulher e falando com ela, e ele falava: me solta, eu não vou te roubar. Ela orou de novo, falou com Deus: Senhor, na próxima estação, solta este homem para que ele vá embora. Quando o metrô parou, aquele homem saiu correndo, gritando, saiu do metrô, saiu. Que tal orar? Eu estou lendo essas coisas, contando para você, alguém que acredita no poder da oração, alguém que sabe que quando nós levantamos um clamor, quando nós começamos a orar,
coisas tremendas acontecem. Situações mudam completamente, o ambiente muda, a atmosfera muda. Aquilo que parece que está sobrecarregado, pesado, parece que está sobre um ambiente de ameaça, de medo, alguém começa a levantar um clamor, alguém começa a orar, alguém levanta a sua voz, é como se um raio brilhasse sobre aquele lugar, as trevas são dissipadas, o ambiente fica livre, todo peso é retirado, todo medo sai, porque alguém está orando, alguém está levantando um clamor. Quantas casas agora estão assistindo, tiveram um dia ruim, um dia pesado, briga dentro de casa, alguém está trancado no quarto, não quer sair, mas se alguém, em nome de Jesus, começar a orar, começar a andar pelos corredores da casa, começar a colocar aí um louvor e orar, levantar a voz, algo tremendo vai acontecer. Por favor, você crê nisso? Que tal orar? Normalmente, a gente vai parando de orar. Quantas pessoas estão me ouvindo agora? Eu não precisava, gente, de verdade. Não é um assunto que eu precisaria estar falando mais. É um assunto que isso já deveria ser hábito para nós. Qualquer pessoa que entregasse a vida a Jesus já teria um hábito desse. Seria normal, seria algo, ganharia horas e horas. Seria assim, testemunho. Eu oro 4 horas, 5 horas, 6 horas. Eu tiro um dia para orar. Isso seria normal para nós, mas não é. Fato não é. Fato que pessoas oravam e hoje não oram mais. Fato que é até estranho dentro de casa hoje falar vamos orar. As pessoas, vai ter alguma coisa? Tem visita? Chegou alguém? Porque não é comum, não é mais comum a oração. Olha, eu estou aqui agora ministrando, nós estamos em casa, gente. Então, que tal o pai levantar a voz e orar? Que tal a mãe agora começar a chorar na presença de Deus e orar, e os filhos olhando aquilo e recebendo essa ministração, essa direção, eles serão assim também, porque ensina, e esse ensina é fazendo, ensina a criança a orar, ensina. Olha aqui, olha, daqui a pouco eu vou terminar essa palavra, você poderia agora, na hora que terminar aqui, gente, vamos ficar de pé. Olha, o pastor ministrou aqui na nossa casa, e aí peça para os seus filhos orar, não sei qual a idade dos seus filhos, se for pequeno, filha, ora aqui, ora por nós agora, filho, ora aqui, não sei orar, então aí você ora, para que todos repitam, orem comigo então, eu vou falar, vocês repetem, e aí quando você for ver, sua casa está orando, e eu quero declarar aqui, segunda-feira, coisas tremendas irão acontecer. Eu creio nisto. Muito pode a oração de um justo em sua eficácia. Vamos lá, eu quero estudar essa palavra com você. Esse grupo de mais ou menos 120 pessoas oravam continuamente, eles não paravam de orar, a igreja ela não parava, enquanto ela não via o milagre, ela não parava de orar, eles faziam um revezamento de oração, eles oravam uns pelos outros, era comum isso para eles, vamos orar, é agora, é já, não é algo que você tem que ficar, gente, vamos lá, não, para eles isso é como realmente uma refeição, orar alimenta a alma. E eu queria então falar do segredo de pessoas que oram. São pessoas que vivem coisas que muitos de nós não estamos vivendo. São pessoas que eles têm algo que nós precisamos aprender. Nós precisamos estudar pessoas assim. Pessoas que oram fácil. Pessoas que para eles orar 10 minutos é pouco, 15 minutos é pouco, orar meia hora é pouco. Para eles 1 hora passa rápido. Eles têm assunto para falar com Deus. Eles ficam ali. Eu conheço quantas pessoas que 1 hora de joelho é fácil para eles, pôr o rosto no chão é fácil, orar é delícia para eles, orar. Qual o segredo? Me acompanha aqui, por favor. Primeira coisa que eu quero falar, essas pessoas que oram, elas têm um segredo, que é o segredo do lugar. Do lugar. Gente, não é brincadeira aquele filme Quarto de Guerra, não é brincadeira não, aquilo é real. Quem ora sabe do que eu estou falando. Existe um lugar do encontro. Existe um lugar do encontro marcado. Lembram daquela música que nós cantávamos, né?
Eu marquei um encontro com Deus. Acho que só eu e o Wagner que sabemos disso aí, da nossa época. O Wagner não está aqui, se o Wagner estivesse aqui, cantaria comigo, né? Neste santo lugar de oração, nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. É um lugar, existe um lugar, irmãos, separado, existe um lugar, não dá na gritaria, não dá, na agitação não dá, no entra e sai de pessoas não dá. A oração é um encontro marcado, a oração é um lugar reservado. Estudando essa palavra, revendo as minhas anotações, dava para ver nitidamente como que o Senhor, já estando lá naquele lugar, é sala, Ele já está lá, é quarto, Ele já está lá, esperando para a hora marcada, a hora de ter comunhão, a hora de ouvir, a hora de falar. Esse lugar, pessoas que oram, eles têm um segredo, é o lugar, eles se retiram, eles vão para um lugar. Ele não é não assim, eu falo com Deus andando, não, eles param, eles tiram um tempo. Marcos 1,35. No outro dia de manhã, Jesus se levantou antes do amanhecer e foi sozinho a um lugar deserto para orar. Gente, vocês acham que Jesus precisava de um lugar? Jesus, olha, que isso? Jesus sendo batizado, o céu se abriu e o Espírito de uma forma corpórea ali, algo assim, visível. Uma voz dizendo, esse é meu filho. Você acha que Jesus precisava de um lugar, um lugar de comunhão, um lugar de quebrantamento, um lugar de gastar tempo com o Senhor. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore até orar. Peça ao Senhor, Senhor, eu quero ter esse tempo de oração, eu quero viver isso que o pastor está falando, essa experiência daqueles que já têm hábito de orar. Eu quero um quarto de guerra, eu quero um lugar separado para levantar um clamor. Maravilha seria se a nossa casa fosse assim, toda a nossa casa. Segundo segredo aqui, que pessoas que oram, se nós fôssemos estudar a vida deles, é o segredo da intimidade. Eles têm uma intimidade com Deus, a maneira como eles falam com Deus é algo assim maravilhoso. Um dia, nós estávamos num momento que nós estamos da igreja de 12 horas de oração, e eu olhava para um rapaz que orava comigo, a nossa turma, a nossa equipe ficou responsável por orar 2 horas nessas 12 horas de oração, e olhando para ele, ele gesticulava, assim, ele mexia com as mãos, falando com Deus, e eu muitas vezes orando, olhava para ele, porque dava visão, dava assim entender que ele estava com alguém de pé na frente dele, e ele falava, e ele mexia os braços, e ele falava, uma intimidade, algo assim tão gostoso. Um dia aqui na Carisma mesmo, um pastor veio orar aqui comigo, um dia, marcamos, tomar um café junto, e fomos ter um tempo de oração, e então eu falei, meu irmão, vamos orar então. Ele deitou no chão, foi um susto para mim aqui. Ele deitou no chão, colocou assim os braços no chão, o rosto no chão, e começou a falar com Deus assim de um jeito tão gostoso, uma intimidade ali. Ele se prostrou, se jogou no chão. Gente que ora tem essa intimidade tão gostosa. 1 João 2,24. Portanto, continue crendo no que lhes foi ensinado desde o começo. Se vocês fizerem assim, então estarão sempre em comunhão íntima, tanto com o Pai, como com o seu Filho.
Sabe que o problema da religião é sabe? Essa formalidade. O problema da religião é essa distância. Mas o segredo de quem ora é que ele atravessa o véu, ele entra no quarto, ele entra num lugar. Poxa, olha, eu sei que você que está me assistindo, alguém nessa casa sabe do que eu estou falando. Atravessa e entra no lugar que Jesus está lá. Nós sempre chamamos esse lugar da sala do trono. Ele está lá, me esperando para ter um momento íntimo, pessoal. Ele sabe quem eu sou. O salmista diz: tu me sondas e me conheces. Ele sabe quem eu sou. Terceiro segredo que eu quero falar de pessoas que oram, e o tema de hoje é: que tal orar? O segredo das promessas. Irmãos, há para todos nós inúmeras promessas que já foram liberadas, promessas que estão ativas, só esperando aqueles que querem tomar posse dessas promessas. E o segredo de alguém que tem vida de oração, tem hábito de oração, que orar para ele é estilo de vida, ele respira a oração. Isso para ele você fala assim: gente, vamos orar. Ele fala: eu já faço isso já é para mim. Eu já oro de madrugada, eu já acordo para orar, eu sinto desejo de orar, eu sinto Deus me chamando para orar. Ele quer falar, Ele quer uma reunião comigo, Ele me chama para orar. Esse é o segredo de gente que tem vida de oração, que é fácil orar. Ele conhece as promessas, ele crê nas promessas, ele vive as promessas de Deus em sua vida. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, olha o que diz: ele cumpre todas as promessas divinas, não importa quantas delas existam, e nós temos mostrado a todos como Ele é fiel, e com isso damos glória ao seu nome. 4, vamos lá. O segredo da prioridade. Gente, eu estou ministrando uma palavra, eu falei no começo, uma palavra que tem que provocar em você uma atitude, um novo comportamento. E é impossível, olha, preste atenção, é impossível. Por isso que você olha assim e fala assim: nossa, fulano é de oração. Não é que ele é de oração, é que Deus para ele é tudo. É tudo, ele não tem outra, ele não é como muitos, não. Para ele Deus é o remédio, Deus é o ar, Deus é o alimento, Deus é o sol, Deus é tudo para ele. Não tem como, para ele Deus é o primeiro, enquanto muitos resolvem, correm atrás e vão e voltam e saem, para depois lembrar de Deus. Para ele não, se ele não falar com Deus, ele não faz, se ele não falar com Deus, ele não sai. Acordar tem a ver com falar com Deus, o primeiro respirar é Deus. Uma pessoa que tem vida de oração é assim, Deus é uma necessidade, sentir Deus, falar com Deus, consultar o Senhor, clamar por sua vontade. Primeiro Deus, tudo é Ele primeiro. Não tem como sair sem chamar Ele para ir comigo? Como fazer se Ele que é o meu conselheiro, Ele que dirige a minha vida? Então, o segredo da prioridade são pessoas que antes de tudo falam com Deus. São pessoas que aprenderam que, claro, você tem pessoas com quem você compartilha, com quem você fala, mas primeiro, Deus. Em Mateus 6,33 deixa muito claro isso, quando diz: coloquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Ele dará a vocês todas estas coisas.
Você está entendendo que não tem como você ter vida de oração, não tem como. Eu falo, que tal orar? E você vai falar para mim, não pastor, olha, pode deixar para antes de dormir eu vou orar. Não, é o primeiro. Pastor, olha, eu não estou tendo. Quando uma pessoa fala isso, você percebe que isso não faz parte da vida dela. Ela fala assim, pastor, eu não estou tendo tempo nem de orar. Olha, como assim? Se Deus é o primeiro, como assim? Se você deveria buscar em primeiro lugar o seu conselho, a sua direção, a comunhão com Ele. Como assim? O que mais seria importante? Você entende por que a Bíblia fala assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois assim dá o Senhor aos seus amados enquanto dormem. O Senhor é a minha força, é a minha alegria, é a minha salvação, o primeiro da minha vida, o primeiro ar, aquele ar que você acorda respirando é Ele, é o Senhor. Por quê? Porque Ele acrescentou mais um dia, por sua misericórdia nós não fomos consumidos, e ela se renovou logo pela manhã. É Deus que vem e dá mais um dia de vida. Então a prioridade, Deus na sua vida. Amém? Que tal orar? John Wesley um dia disse: a oração é o oxigênio da alma. Eu fiz uma anotação: uma pessoa que não ora é como um rio que não passa água ali. Eu já vi isso. Chorei, estava no sertão do Piauí, quando alguém me disse: você sabe onde você está? E eu olhei assim, eram pedras, eu olhei e realmente eu percebi. Ele falou: você está no meio de um rio que morreu, que secou. Uma pessoa que não ora é assim, é como um rio que morreu, não passa mais água ali naquele rio, ficaram só as pedras, só os espinhos, só terra seca. Uma noite sem estrela. Uma pessoa que ora é você olhar procurando estrelas, procurando a direção. Uma pessoa que não ora é como fogo sem calor. O que acontece quando você ora? E aqui eu vou terminar a palavra dessa noite com o tema: que tal orar? Eu já contei para vocês que essa frase, que tal orar, ela apareceu na minha vida num momento de angústia profunda na minha vida, chorando dentro do meu carro, chorando, desespero tomou conta do meu coração, eu perdi minhas forças. Naquela época não se falava tanto em depressão, mas eu devia estar à beira dessa depressão, dessa tristeza profunda, chorando dentro do carro, quando uma Kombi muito velha cortou meu carro e atrás havia um adesivo escrito: que tal orar? Eu então parei o carro, comecei a orar e a chorar, e houve um renovo na minha vida, um renovo. E eu hoje sempre gosto de falar sobre isso, de pregar, porque foi um dia libertador na minha vida. Então vamos lá, o que acontece quando você ora? Primeira coisa, e aqui eu vou terminar, tá bom? Há um descanso em sua vida. Se estivesse aqui na igreja agora, eu ia perguntar: quantos podem confirmar isso? Levante a mão aí, diga um amém bem alto. E eu tenho certeza que a maioria da igreja iria dizer amém. Há um descanso. Quer ver? Olha, quantos de vocês estão agora assistindo aqui, me acompanhando, já oraram? Tipo assim, você orou: pastor, essa semana eu orei, meu dia fluiu, pastor, coisas aconteceram, pastor, eu cheguei lá. Quantos não oraram e terminaram o dia esgotados? Dificilmente você vai ouvir de uma pessoa que tem vida de oração, prática, o estilo dela é orar, tem lugar de oração, tem prioridade com o Senhor, crê nas promessas,
tem uma intimidade com Deus tremenda. Dificilmente você verá uma pessoa assim dizendo: eu estou esgotada, acabada. Sabe por quê? Porque Deus renova as forças enquanto ela está de joelho, prostrada ali. Deus está dando força renovada, multiplicada. Quando ela se levanta como valente, porque Deus suscita os valentes. É na oração, é orando que eu venço. Quem está entendendo isso? Uma pessoa que ora, há um descanso na vida dela. Deus toma conta, Deus refaz o físico, Deus refaz as forças, Deus refaz a mente cansada, atribulada, a luta que está tendo dentro dela. Deus põe em ordem todas as coisas. Uma pessoa que ora, eu vou dizer a você algo. Eu já fui em velório, enterro de pessoas que tinham vida de oração tremenda, profunda com o Senhor, pessoas que oravam, falar 1 hora é pouco. Eu conheci gente assim, que você olhava assim, para se despedir daquele irmão, daquela irmã, e você via um semblante sereno, de alguém que está descansando, de alguém que partiu num descanso, viveu num descanso. E quantos de nós você olha para o rosto, um rosto cansado, uma alma agitada. Um dia Deus disse: eu vou com vocês. Está em Êxodo capítulo 33, versículo 14. O Senhor respondeu: eu mesmo irei com você e darei descanso a você. Mateus 11, 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Esse aqui é o segredo, porque muitas pessoas estão cansadas, esgotadas, parece que a força foi sugada. Mas você liga para alguém que tem vida de oração, parece que ela está saltitando, parece que ela está animada, fortalecida, renovada. Por quê? Porque ela esteve com aquele que logo pela manhã traz o descanso para a sua alma. Você crê nisso? Segunda coisa de alguém que ora: está seguro, estará seguro, vive seguro. No Salmo 27, versículo 5, ouça: quando eu estiver em dificuldades, Ele será minha proteção, Ele me esconderá em sua casa, Ele me colocará em segurança numa rocha firme. A Bíblia diz, Salmo 125 também: os que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Estão seguros. Eu vou ler para você, é um pouco longo, mas eu já estou terminando. Ezequias tinha essa segurança em Deus. Segundo livro de Reis, capítulo 19, peço que você ouça isso com muita atenção, versículo 15 e 16. Depois Ezequias fez esta oração, olha a oração: ó Senhor Deus de Israel, que está sentado em seu trono entre os querubins, só o Senhor é o Deus de todos os reinos da terra. O Senhor criou os céus e a terra. Peço-lhe, ó Senhor, que ouça esta oração. Abra os seus olhos, Senhor, e veja o que está acontecendo. Ouça as palavras com as quais Senaqueribe está desafiando o Deus vivo. Oração é uma parceria com Deus. Agora vem a resposta. Segundo o livro de Reis 19, 32. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade. Uma pessoa que ora, ela tem essa segurança: ele não entrará nesta cidade. Ele não a enfrentará com escudo.
nem construirá uma rampa para subir nos muros, nem mesmo atirará uma flecha contra ela. Você imagina? Você recebeu uma palavra dessa, você acabou de orar, o Senhor traz essa segurança no seu coração, dizendo: fica seguro, eu te garanto, não vai chegar na sua casa, não vai lançar nada contra a sua casa, nem o mal sucederá, praga alguma alcançará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Crê nisso, a ponto de dizer, abrir a boca e falar: ainda que eu passe por situações, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, estarei seguro, porque eu sei que tu estás comigo, tu estás comigo. E por último, e aqui eu termino, uma pessoa que ora, não haverá necessidade de pedir nada. Eu não sei se você já teve esse momento de oração, eu já tive várias vezes esse momento de oração, em que eu comecei a adorar e a falar das maravilhas do Senhor, e eu começo falando, por ti os cegos voltaram a ver, por ti os mudos agora falam, os surdos ouvem, os paralíticos andam, a estéril dá luz a filhos, os mortos ressuscitam, por ti os enfermos são curados. E você começa a falar das maravilhas do Senhor, e ali passa meia hora fácil, 40 minutos vem, 50 minutos, daqui a pouco você olha, já deu 1 hora, não pedi nada. Então, você termina aquele período de oração dizendo: graças te dou, porque tudo vem de ti, Senhor. Como o salmista diz: bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade tu és Deus, riquezas e glórias vêm diante de ti, tu dominas sobre tudo, nas tuas mãos há força e poder, contigo está o engrandecer e dá força a tudo, Senhor. Agora graças te damos e louvamos o teu nome, porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Uma pessoa que tem hábito de orar, que tem vida de oração, ela não precisa pedir nada. Isaías 65, 24 diz assim: eu darei a eles o que desejam, antes mesmo de me pedirem. Enquanto eles ainda estiverem falando comigo sobre suas necessidades, eu já terei respondido às suas orações. Que tal orar? Que tal agora mesmo entrar na presença do Senhor? Você ficaria de pé comigo aí onde você está? Tem como? É rápido, mesmo que você já esteja na cama talvez, ou no sofá aí, você poderia agora, como eu gostaria que essa câmera me mostrasse você, como eu gostaria mesmo de ver sua casa agora, mas você poderia agora no chat dizer: pastor, já estou de pé, hein? Entra no chat aí, vai falando: pastor, nós aqui já estamos de pé orando. E eu queria agora que você começasse a orar, o pessoal do louvor que está aqui comigo, a gente também começasse a orar agora. Vamos orar, vamos começar a orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos entregar a nossa vida, o nosso coração, entregar o dia de amanhã, crendo a Deus que a segunda-feira é a segunda-feira do Senhor na nossa vida, que a segunda-feira é a segunda-feira da promessa, que o mês de maio é o mês que o Senhor já tinha preparado já de antemão para nos surpreender. Senhor, nós queremos orar aqui agora entregando
as direções, as decisões, as nossas atitudes, as nossas reações, entregando tudo ao Senhor, crendo que o Senhor vai à nossa frente, crendo que o Senhor é a nossa retaguarda, crendo, Senhor, que o Senhor agora já está ordenando anjos ministradores para estar ao nosso derredor, anjos que estarão acampados em nome de Jesus Cristo, anjos que estarão acampados, oh Deus, anjos ministradores que receberam ordens, anjos de provisão que já receberam ordens, anjos de resposta que já receberam ordens do Senhor, oh Senhor, aleluia, e ninguém pode deter o Senhor. Pai, agora enquanto estamos orando, haja um mover do Senhor dentro das nossas vidas, nas nossas casas, haja agora pessoas sendo cheias do Espírito Santo, pessoas sendo renovadas em dons, pessoas agora, Senhor, que estavam frias, agora o coração já seja aquecido, no nome de Jesus Cristo. Pessoas agora, Senhor, já comece a orar em línguas estranhas, filhos sejam batizados dentro das suas casas, crianças sejam batizadas dentro das suas casas, em nome de Jesus Cristo. Homens sejam tomados pelo Espírito Santo. Oh Espírito Santo, se apodere agora de homens que muitas vezes têm um coração duro, homens que muitas vezes não são sensíveis à presença de Deus. Oh Espírito Santo, agora se apodera desses homens, torna-os agora sacerdotes desta casa, e eles levantem a voz. Pai, enquanto eu estou orando aqui, homens levantem a voz dentro das suas casas e comecem a orar, e surpreendam seus filhos, em nome de Jesus Cristo. Mulheres, agora comecem a cantar em línguas estranhas, comecem a cantar no Espírito, comecem a cantar e adorar e a orar dentro das suas casas. Traz oração para a nossa casa, traz oração como estilo de vida, traz oração, Senhor, como necessidade dentro da nossa casa. Senhor, em nome de Jesus Cristo, antes que esta reunião termine, antes, Senhor, que essa reunião termine, Pai, Senhor, já traz resposta, já traz, Senhor, mudanças, Senhor, já traz resultados, Senhor, nós cremos, faz a água parar de subir, enquanto nós estamos orando, oh Deus. Aqui eles estão esperando resposta do hospital, porque não podem acompanhar de perto, não podem ir lá visitar, estão esperando a resposta. Enquanto nós estamos orando, traz a resposta positiva, traz a resposta do milagre, traz, Senhor, muda o quadro, Senhor, muda o quadro, no nome de Jesus Cristo. Nós cremos, por isto oramos, em nome de Jesus.